Ajeita. Podes acomodar-te. Esta história tem cabras. Tem um beta que nunca tocou num animal que não fosse um lobo. E tem uma mulher que construiu algo pequeno e importante e recusou-se a deixar que lhe dissessem que não importava. Vais precisar de um momento. Capítulo 1. A sentença. A cabra estava a comer o seu bloco de notas. Não a mordiscar, não a provar, a comer com a calma metódica e o direito de alguém que nunca tinha sido mandado parar e não tencionava começar hoje. A Bethany Atkinson agarrou 2 dedos à volta da coleira da cabra e puxou. A cabra não se moveu. A cabra tinha opiniões sobre mover-se e todas elas eram negativas. Bonnie, disse a Bethany, isso tem a rotação da alimentação nele. Bonnie mastigou. Bonnie era uma cabra alpina malhada, castanha e branca, com pupilas horizontais que transmitiam uma profunda indiferença filosófica ao sofrimento humano. Vivia no parque de animais da Bethany desde o início. O primeiro animal da Bethany, o animal menos cooperante da Bethany e o animal favorito da Bethany, por essa ordem. Ela não se importa, observou a Damaris. Ela nunca se importou. É isto que admiramos nela. Damaris era a camada de lobo da mente da Bethany, e Damaris tinha a energia de alguém a ler um livro muito bom e a comentar à margem. Onde Cameron, qualquer lobo com entusiasmo excessivo, teria sido barulhento, Damaris era quieta e atenta e desproporcionalmente investida em que as coisas corressem bem. Ela notava padrões. Ela notava o calor. Ela notava com a convicção paciente de um lobo que acreditava que coisas boas aconteciam a pessoas que continuavam a aparecer, que a qualidade da luz da manhã estava particularmente boa hoje e que algo ia mudar. Algo muda sempre em dias em que a luz está assim, disse Damaris. Nada vai mudar, disse a Bethany. É uma terça-feira. Terças-feiras são para dar de comer às galinhas e discutir com a Bonnie. Veremos. A Bethany desistiu do bloco de notas e passeou pela propriedade. Os 3 borregos da primavera estavam amontoados ao sol. Clover, Nutmeg e o pequeno e ansioso que ela chamou Pip. A respiração sincronizada, o que era exatamente o certo. O velho burro, Gerald, estava no meio do caminho a olhar para nada, que era o que Gerald fazia. Gerald tinha aperfeiçoado a arte da quietude absoluta. Ele não estava a meditar. Ele não estava a pensar pensamentos profundos de burro. Ele estava simplesmente ali parado, a existir com uma neutralidade agressiva, e a Bethany respeitava isto imensamente. As galinhas estavam a fazer coisas de galinha. A horta de ervas estava a florir. Tudo estava bem. Tudo estava sempre bem aqui. A Bethany tinha construído este lugar num meio acre de terra agreste há 4 anos, quando tinha 22 anos, e estava furiosa com algo que não conseguia nomear. 16 lobos numa casa comunitária e uma casa de banho, e toda a sua vida tinha sido partilhada. Refeições partilhadas, espaço partilhado, barulho partilhado, opiniões partilhadas sobre quem ela devia ser. Ela queria uma coisa que fosse dela. Um propósito que ninguém tivesse atribuído. Um pedaço de terra onde as decisões fossem sobre se os borregos precisavam de cama fresca, não sobre hierarquia de matilha ou perspectivas de acasalamento, ou de cujas expectativas ela estava a falhar. 4 anos depois, a fúria tinha suavizado. O parque de animais tinha crescido e tornado-se algo real. Um lugar onde os filhotes aprendiam a gentileza, onde os lobos idosos passavam tardes tranquilas com animais que não se importavam com hierarquia, onde o mundo ficava mais pequeno e mais gentil por algumas horas de cada vez, ninguém importante tinha notado. Vão notar, disse Damaris. A luz está a fazer o seu trabalho. A luz está a fazer o que sempre faz. Exatamente. E hoje é diferente. Ele chegou ao meio-dia, 3 atendentes, faixa cerimonial completa de beta. Alton Moonstone era alto, com traços finos, meticulosamente cuidado, e portava-se com a autoconfiança rígida de um homem que tinha o guarda-roupa em ordem alfabética e não via nada de invulgar nisso. Mandíbula angular, olhos escuros, cabelo escuro mantido precisamente no lugar. Parecia alguém que passava a ferro às suas roupas informais. A Bethany estava com as mãos enfiadas no galinheiro a recolher ovos. Ela não saiu. Confio que recebeu o aviso de inspeção. Recebi. Está num bloco de notas algures. Uma das cabras pode tê-lo. Alton esperou.
Ela emergiu eventualmente, com um cesto de ovos e um pedaço de palha no cabelo que não descobriria por mais 40 minutos. Algo aconteceu a Alton quando a viu. Ele ficou imóvel. Não a quietude normal de um homem a avaliar uma operação, mas um tipo diferente. Demasiado quieto. Demasiado focado. O tipo de quietude que não tinha nada a ver com blocos de notas e tudo a ver com o facto de o vento ter mudado e o seu cheiro o ter atingido. A Bethany notou a quietude. Ela registrou-a. "Viste aquilo?" disse Damaris. Ele parou. Aquilo não foi uma paragem por causa do bloco de notas. Aquilo foi uma paragem por causa dela. Quieta. Estou só a dizer que a luz. Cameron, o lobo de Alton, tinha a contenção emocional de um fogo de artifício, onde Alton era controlado, medido, profissionalmente calibrado. Cameron era selvaticamente, catastroficamente entusiasmado com tudo. E neste momento, Cameron estava sobre o cheiro da Bethany Atkinson, que cheirava a trevo e a feno quente e a algo doce por baixo que Cameron já estava a memorizar com a devoção de um erudito a transcrever um texto sagrado. "Oh", disse Cameron. Ela cheira a oh, precisamos de estar mais perto." Caminha em direção à mulher do trevo. "Estamos a conduzir uma revisão territorial. Anda mais depressa." Alton endireitou a sua faixa. Olhou para o parque de animais como alguém olha para uma mancha numa toalha de mesa. "Esta é a operação que solicita a continuação da alocação de terras?" "É esta." "Um parque de animais?" "Sim." Alton caminhou pelo perímetro com os seus atendentes. Bonnie, trotando, aproximou-se e cheirou a sua bota. Ele deu um passo atrás. Ela seguiu. Ele deu outro passo atrás. Ela seguiu novamente. Isto continuou durante 8 passos. Não. Bonnie sentou-se diretamente no seu pé e recusou-se a mover-se. "Ela reivindicou-nos", relatou Cameron. "Este é um sinal excelente. A cabra aprova. Quando a cabra aprova, a mulher é a próxima. Isto é matemática simples. Tira a cabra do meu pé." "Não. Ela é nossa aliada agora." "O valor estratégico disto para o território é..." Começou Alton a tentar sacudir Bonnie sem parecer indigno. "As crianças brincam com os animais. Lobos mais velhos vêm sentar-se. Eu gerir um programa de terapia para borregos para membros da matilha que precisam de tranquilidade. 14 regulares." "Ela ajuda 14 lobos", disse Cameron. "Ela é magnífica. Diz-lhe que ela é magnífica." "Não vou. Covarde." Alton fez uma nota no seu bloco de notas. O seu cheiro tinha disparado. A Bethany conseguia senti-lo agora. Algo limpo e agudo por baixo do cedro formal, papel e polidor de couro. E não pertencia a um curral de cabras. E, no entanto, estava lá. E Damaris estava a segui-lo com interesse quieto. "Cedro", disse Damaris. "Ele cheira a cedro e a bom papel. Esta é informação relevante." "Não é relevante. Vou registrá-lo de qualquer forma. Vou anotar os seus números no relatório", disse Alton. A sua voz era perfeitamente profissional. O seu lobo estava a operar numa frequência que não devia ter sido fisiologicamente possível. "Pergunta o nome dela", instou Cameron. "Sabemos o nome dela. Pergunta de novo. Ouve-a dizê-lo com a boca. A boca dela que está bem ali. O nome dela está no formulário de inspeção." "Mas ela não sabe que sabemos." "Tu fazes isso", disse Bethany. Uma voz por trás deles, baixa, divertida. "Como está a correr a revisão, Alton?" O Alpha King Edwin estava encostado ao portão da cerca com os braços cruzados e um sorriso que ele não se estava a dar ao trabalho de esconder. Edwin era o amigo mais antigo de Alton, o seu rei, e em dias como hoje, o seu tormentor mais dedicado. Ele tinha caminhado 40 minutos com o único propósito de ver o seu melhor amigo ser cabeceado por uma cabra. "Vossa Majestade?" A voz de Alton estava rígida. Bonnie ainda estava no seu pé. Não perderia. Edwin olhou para o parque de animais. Olhou para Bethany. Olhou para a situação do pé de Alton. "Como está a correr a avaliação estratégica? A propriedade mostra um mínimo. Senhora Atkinson, quantos membros da matilha usam as suas instalações?" 14 regulares." 14. Edwin abanou a cabeça lentamente. Ele estava a divertir-se. E o meu beta aqui chamou-lhe: "O que foi, Alton?" Estava a notar que o valor estratégico em relação a...
Principalmente recreativo, Vossa Majestade, ofereceu um dos atendentes. Edwin apertou os lábios. Ele estava a tentar muito não rir. Recreativo. Olhou para Alton. 30 dias. O quê? És aqui designado para as instalações da Sra. Atkinson como assistente por 30 dias. O silêncio foi absoluto. Até Bonnie parou de mastigar. Edwin. Alton largou todos os registros, exceto a frequência de um homem a dirigir-se ao seu melhor amigo. Não podes estar a falar a sério. 5 a.m., Alton. Edwin deu-lhe uma palmada no ombro, desalojando Bonnie, e virou-se para ir embora. Ele fez 12 passos antes que o riso ganhasse e ecoasse de volta pelo prado. Vamos ficar, disse Cameron, vibrando. Por 30 dias. Com a mulher do trevo. Não preciso de assistente, disse Bethany. Alton olhou para ela. Ela olhou para ele. Houve um momento, meio segundo talvez menos, onde os seus olhos escuros desceram para a boca dela e voltaram a subir, e a sua mandíbula apertou, e um som baixo vibrou no seu peito. Não exatamente um rosnado, não exatamente nada. Apenas o lobo nele a registrar a proximidade dela com uma honestidade que a sua postura formal não conseguia conter. A Bethany ouviu-o. O som viajou pelos 3 metros que os separavam e pousou no seu externo. Ela não reagiu, mas Damaris reagiu. Isso, disse Damaris muito baixo. Isso não estava no relatório de inspeção. 5 a.m., disse Bethany. Não use seda. Alton olhou para sua túnica. Seda, ele fechou os olhos. Isto vai ser maravilhoso, disse Cameron. Capítulo 2. A primeira semana. Alton Moonstone chegou às 5 horas a.m. no dia 1, usando uma túnica de seda diferente, porque aparentemente o guarda-roupa inteiro do homem era de seda. Botas cerimoniais com fivelas de prata e a expressão de alguém a apresentar-se ao seu próprio conselho de guerra. A Bethany emprestou-lhe a velha camisa de trabalho de lona do pai. Curta nas mangas, cheirava a ovelha, macia de uma década de lavagens. Alton pô-la como quem muda para a vida de outra pessoa. A primeira tarefa foi o curral das cabras. Ela deu-lhe um ancinho e um carrinho de mão. Antes do pequeno almoço, os animais comem primeiro, depois comemos nós. Ele fez 4 minutos antes de Bonnie o cabecear na parte de trás do joelho. Ele cambaleou. Ela cabeceou-o novamente. Ele largou o ancinho. Ela comeu o cabo. Ao meio-dia, ele tinha sido cabeceado 3 vezes, espirrado por Pip e pisado por Gerald, que tinha aparecido no meio de um caminho em que Alton já estava a andar, o que não deveria ter sido fisicamente possível para um animal que não se movia voluntariamente há 3 anos. No dia 2, Alton organizou a prateleira de suplementos por ordem alfabética. Cada frasco, cada saco, cada recipiente, reorganizado por ingrediente ativo, depois por dosagem, depois por animal. Levou-lhe 90 minutos. A Bethany não lhe tinha pedido para fazer isto. Ninguém lhe tinha pedido para fazer isto. Ele simplesmente não conseguia olhar para uma prateleira tão desorganizada e continuar a funcionar como pessoa. Organizaste os meus suplementos em ordem alfabética, disse Bethany, olhando para a prateleira. Não estavam em nenhuma ordem discernível. Estavam na ordem em que eu os uso. Isso não é uma ordem. É a minha ordem. É caos com um sistema. Bethany olhou para ele. Ele olhou para a prateleira. As suas orelhas estavam ligeiramente rosadas. Ele organizou a nossa prateleira, observou Damaris. Ele parou no nosso celeiro e organizou a nossa prateleira por ingrediente ativo. Este é o ato de cuidado mais agressivo que alguém já fez com os nossos suplementos. É irritante. É comportamento de capítulo 2. O quê? Nada. No dia 3, Alton conheceu Gerald devidamente. Gerald estava no meio do caminho. Alton precisava de descer o caminho. Estes 2 factos eram irreconciliáveis. Com licença, disse Alton. Gerald mastigou. Eu supero-te em todos os quadros biológicos e sociais. Gerald pestanejou. Uma vez, lentamente, com a profunda indiferença de uma criatura que tinha vencido aquele confronto particular há mais tempo do que Alton tinha o seu título. Alton deu a volta. Ele daria a volta todos os dias durante as próximas 3 semanas. Gerald ganharia todas as vezes. No dia 3, Bonnie desenvolveu um novo comportamento. Ela seguia Alton, não agressivamente,
Ela simplesmente aparecia onde quer que ele estivesse. Ele virava-se e ela estava lá. Ele mudava-se para outro recinto e ela materializava-se ao seu tornozelo. Durante a pausa da tarde, ela sentava-se nos pés dele e não se movia. E Alton ficava ali durante 12 minutos, porque mover-se significaria admitir que uma cabra o tinha reivindicado e ele não estava preparado para admitir isso. Ela faz isto a pessoas de quem gosta, disse Bethany passando. Eu não sou uma pessoa de quem ela gosta. Sou uma pessoa cujos pés são convenientes. Ela tem o parque de animais inteiro. Ela escolheu os seus pés. Alton olhou para Bonnie. Bonnie olhou para Alton. As suas pupilas horizontais transmitiam uma emoção que, numa cabra, era indistinguível de devoção profunda e inabalável. Ela ama-nos, disse Cameron. Primeiro a cabra, depois a mulher. Esta é a ordem natural das coisas. Essa não é a ordem natural de nada. É, na minha experiência. Não tens experiência. Tenho instinto. E o instinto diz: cabra primeiro, mulher segundo. Felizes para sempre. Este é o capítulo 1,5. Estamos adiantados. Que horário? Cameron não respondeu a esta pergunta. Cameron raramente respondia a perguntas que o obrigassem a admitir que tinha estado a narrar privadamente a vida amorosa de Alton desde o momento em que tinham entrado no portão. No dia 4, Alton descobriu que as galinhas não respeitavam o espaço pessoal. Ele estava no quintal, a rever as suas notas, quando uma galinha caminhou sobre a sua bota esquerda, aninhou-se brevemente e partiu. Depois, outra caminhou sobre a sua bota direita. Depois, uma terceira tentou pousar no seu bloco de notas. Alton segurou o bloco de notas acima da cabeça. A galinha saltou. Alton segurou-o mais alto. A galinha ponderou isto. Alton segurou-o ainda mais alto. A galinha venceu. Pousou no bloco de notas e permaneceu lá durante a duração das notas da tarde de Alton, que ele tomou com uma mão e com o braço estendido com uma galinha nos seus papéis, porque ele não ia ser derrotado por aves de capoeira, mesmo que as aves de capoeira discordassem. Dignidade, observou Cameron. Temos tanta silêncio, tanta dignidade, a pingar dela, de pé num curral de cabras com uma galinha no nosso bloco de notas, a essência da dignidade. No dia 4, a Bethany estava a carregar sacos de ração do carrinho de entrega. Alton tirou um da pilha antes que ela pudesse alcançá-lo. As suas mãos encontraram-se sobre a lona. A sua, limpa e precisa, a dela, manchada de terra e capaz. O contacto durou 2 segundos. O seu polegar estava contra o seu nó dos dedos. A sua mão estava quente, mais quente do que devia. E a Bethany sentiu a temperatura dele viajar pelo braço acima e alojar-se algures atrás das suas costelas. Ela afastou-se. Ele afastou-se. O saco caiu. O grão espalhou-se. Bonnie apareceu e comeu-o. As mãos dele estão quentes, disse Damaris. Eu notei isto. Eu tenho notado isto. As mãos dele, o peito dele, toda a... Tudo nele corre quente. Isto é relevante. Não é relevante. O grão está no chão porque as mãos dele estavam quentes. É extremamente relevante. De novo. Cameron estava a gritar dentro do peito de Alton. Faz isso de novo. Toca na mão dela de novo. A matemática está ali. No dia 5, Pip adormeceu em Alton. O menor dos borregos aproximou-se durante a pausa da tarde, cheirou o seu joelho e subiu para o seu colo com o abandono mole de uma criatura que nunca tinha conhecido uma maldade. Alton congelou. A sua mão pairou sobre as costas do cordeiro. Olhou para Bethany com a expressão de um homem a segurar uma granada viva. O que faço? Nada. Ela está a dormir. Por quanto tempo? O tempo que ela quiser. Tenho caixas de suplementos para reorganizar. Ela está a dormir, Alton. Ele ficou sentado ali durante 40 minutos. As suas notas não foram concluídas. A sua reorganização de suplementos não foi completada. Após 20 minutos, a sua mão pousou nas costas de Pip. Ele não reparou. A Bethany reparou. Damaris notou tudo. Olha para isso, disse Damaris. Ele não sabe que a mão dele está lá. Ele não sabe que se tornou gentil. Este é o capítulo em que começa a importar. Para de narrar. Não estou a narrar. Estou a observar. Há uma diferença. Não há. No dia 6, Edwin apareceu.
Encostou-se à cerca. Viu Alton a carregar um cordeiro debaixo de um braço e um balde de ração no outro. Riu até ter de se sentar. Pareces feliz, Alton, disse Edwin, recuperando o fôlego. Não acho que alguma vez te tenha visto feliz. Alton abriu a boca para proferir uma objeção formal. A objeção não veio. Ele estava de pé num curral de cabras com feno no cabelo e bone nos seus pés e um cordeiro debaixo do braço. E a objeção teria sido uma mentira. A tarefa tem certos méritos, disse Alton. Edwin olhou para ele por um longo momento. Levantou-se, limpou as calças e foi embora sem dizer mais nada. Ellie não precisou. No dia 7, a Bethany tropeçou numa tábua solta no chão do celeiro, o seu pé prendeu-se e ela lançou-se para a frente e a mão de Alton estava no seu braço antes de ela ter terminado de cair. Rápido. Demasiado rápido. Mais rápido do que um humano deveria mover-se. Ele segurou-a com a mão esquerda e estabilizou-a com a direita, e durante um segundo inteiro, ela esteve pressionada contra o seu peito e os seus braços estavam à volta dela, e ela podia sentir o calor dele através das 2 camadas de linho, e o seu cheiro estava bem ali. Cedro e papel, e por baixo disso, algo mais rico, mais terroso, a parte animal. E o seu coração batia contra a sua omoplata e a sua respiração estava no seu cabelo. Ele soltou-a, afastou-se, as suas mãos flexionavam-se ao lado do corpo, um esforço visível, os dedos a curvarem-se e a descativarem-se, o lobo nele a lutar para segurar o que as suas mãos tinham acabado de libertar. A Bethany viu as mãos, as flexões, a forma como abriam e fechavam, como se estivessem a discutir consigo mesmas. Desculpa, disse ele. A sua voz estava meia oitava mais baixa do que o normal. Tábua solta, disse ela. A sua voz também não estava totalmente firme. Ele segurou-nos, disse Damaris. Antes de acabarmos de cair, essa não é uma velocidade de captura humana. É um lobo que já estava a rastrear onde estávamos na sala. Damaris, o coração dele estava rápido. Eu podia senti-lo através da sua camisa, através das nossas camisas. Ambas as camisas. Isso é extremamente relevante. No dia 8, durante uma tempestade no final da tarde, uma ovelha em pânico disparou do recinto. A Bethany ajoelhou-se na lama sem hesitar, chuva nos olhos, joelhos no chão molhado, e colocou as mãos em ambos os lados do rosto do animal e falou-lhe. Baixo e firme e certo. Apenas a sua voz, apenas as suas mãos, até a certeza se tornar contagiosa e a ovelha parar de tremer. Alton observou da porta do celeiro a chuva a encharcar a sua camisa de lona. Ele observou-a ajoelhar-se na lama e acalmar um animal aterrorizado com nada mais do que a sua presença. E algo no seu peito reorganizou-se permanentemente. Ela é, disse Cameron, e pela primeira vez não conseguiu terminar a frase. Apenas, ela é. Alton ficou ali na chuva por mais 4 minutos, depois de a ovelha se ter acalmado. Ele não se moveu. Ele não falou. A Bethany espreitou e viu-o ali parado, ainda encharcado, a observá-la com uma expressão que ela registrou ao lado da quietude do dia 1, e do rosnado do portão, e das mãos a flexionarem-se no celeiro. Ela estava a construir uma coleção. Ela não sabia para que ainda. Damaris sabia. O ficheiro está a ficar grande, observou Damaris. Pode ser que precisemos de um segundo ficheiro. Até ao final da primeira semana, Alton tinha apresentado um relatório de incidente manuscrito sobre Bonnie. 3 páginas. Frequência de cabeceadas, 4,2 por dia. Força média, moderada. Contramedidas recomendadas, nenhuma eficaz. Conclusão. A cabra é invencível. Aceitar perdas e prosseguir. Ele deixou-o na prateleira. A Bethany encontrou-o naquela noite. Leu-o 2 vezes. Deixou-o exatamente onde o encontrara e riu até lhe doer o estômago. E ela tinha começado a rastrear o cheiro dele sem querer. Cedro e papel no celeiro. Cedro e terra no caminho. O mais fraco rasto de cedro no balde de ração que ele tinha carregado. Ela disse a si mesma que eram apenas sentidos de lobo a fazer coisas de lobo. Damaris não lhe disse nada. Damaris apenas sorriu, o que tecnicamente os lobos não conseguem fazer, mas Damaris conseguiu na mesma. Capítulo 3.
O assentamento. Dia 14. Alton chegou às 4h45. 2 cafés. Não anunciou. Apenas entregou um a Bethany e começou a preparação da ração. Ele sabia a rotina agora. Cada colher, cada animal, cada nome. Ele carregou Pip para o recinto porque as suas pernas eram curtas e o orvalho da manhã a deixava ansiosa. Deu a Gerald a moagem mais fina. Ele tinha deixado de tentar superar Gerald no caminho. Ele tinha um quadro com código de cores da progressão do peso dos borregos afixado na parede do celeiro. Ele tinha estado a pesá-los diariamente às 6h15 sem que lhe pedissem. Ele é um dos nossos agora, disse Damaris, a observá-lo a carregar Pip com um braço pela luz da manhã. Ele ainda não sabe, mas é um dos nossos. No dia 15, a Bethany apanhou-o a cantar. Ela contornou o celeiro com um fardo novo e parou. Alton estava no recinto dos borregos, Pip no seu colo, Clover e Nutmeg pressionados contra as suas pernas, e ele estava a cantar para eles, baixo, desafinado, a canção do navio. A canção dela, aquela que ela cantava a Gerald sempre, sobre um navio e um porto e o regresso à casa. E ele tinha-a ouvido. Ele tinha-a aprendido. Ele estava a cantá-la para os borregos com a imprecisão cuidadosa de um homem que não tinha talento para a música e estava a fazê-lo na mesma porque os borregos pareciam gostar e porque algures entre o dia 1 e o dia 15 ele tinha deixado de se importar se era digno. A Bethany ficou atrás do canto e ouviu. Pip estava a dormir contra o seu peito. As orelhas de Clover estavam para a frente. Nutmeg tinha a cabeça no seu joelho. Os borregos estavam calmos de uma forma que só ficavam calmos para ela. E ali estava este homem formal, que carregava blocos de notas, que organizava suplementos em ordem alfabética, sentado na palha, a cantar desafinado numa camisa emprestada, e os borregos tinham decidido que ele era deles. Oh, disse Damaris muito baixo. Oh, Bethany, não. Ele aprendeu a nossa canção para os nossos borregos no nosso celeiro. Isto já não é uma sentença. Isto não é um homem a cumprir 30 dias. Olha para ele. Ela estava a olhar. Esse era o problema. A cor que se espalhou pelo rosto de Alton quando ele a viu foi extraordinária. Um vermelho profundo, completo, que começou no seu colarinho e subiu pelo seu pescoço e chegou às suas orelhas em 4 segundos. Parecem gostar, disse ele a Pip. Eu sei. É por isso que a canto para Gerald. Posso ter recordado a melodia puramente por razões práticas. Aprendeste uma canção para os meus borregos, Alton. Ele olhou para ela. Ela estava de pé no portão com um meio sorriso que ela estava a tentar combater, e ele olhou para ela, e os seus olhos escuros seguraram os dela, e as suas pupilas estavam dilatadas. Não pela luz fraca, por causa dela. E a Bethany viu-o. Ela viu toda a dilatação. Ela viu a forma como a sua respiração mudou. Ela viu as suas mãos apertarem a lã de Pip. O lobo estava ali mesmo atrás dos seus olhos, e por um segundo ela estava a olhar para ambos. Os olhos dele, disse Damaris. Viste? Aquela não foi uma reação a pelo de gado. No dia 16, Alton notou palha no cabelo da Bethany. Isto não era invulgar. Havia sempre palha no cabelo da Bethany. Mas no dia 16, eles estavam próximos, e a luz da tarde apanhava o fio, e estava ali mesmo, perto da sua têmpora, e a mão de Alton moveu-se antes de o seu cérebro tomar a decisão. Os seus dedos estavam a 1 centímetro do seu rosto, a 1 centímetro de colocar a palha atrás da sua orelha, de tocar no seu cabelo, de cruzar uma linha que ele tinha estado a evitar muito cuidadosamente, e ele parou. A sua mão pairou ali. Ela olhou para ela. Ele olhou para ela a olhar para ela. O ar entre os seus dedos e a sua têmpora era o ar mais carregado de todo o reino. Ele baixou a mão lentamente. Tens palha, disse ele. Eu tenho sempre palha. Eu sei. Ele afastou-se. A sua mão estava fechada em punho. A Bethany tirou a palha do cabelo sozinha e segurou-a por um momento antes de alargar. Ele quase nos tocou no cabelo, disse Damaris. Ele esticou-se para isso. A mão dele estava ali mesmo. E ele queria. E ele parou. E o parar é a coisa mais romântica que já vi, porque significa que ele está a ter cuidado conosco. Damaris, peço-te sinceramente para parar.
Não vou. Esta é a melhor coisa que nos aconteceu, e eu estou a documentar cada momento. No dia 18, o celeiro, noite. A luz da lamparina a apanhar o pó. Eles estavam a preparar a ração lado a lado, ombros a 15 centímetros de distância, os 15 centímetros a encolherem a semana toda. Tinham estado a trabalhar juntos o dia todo. Terça-feira, dia de terapia. Os lobos que vinham às terças-feiras eram os que carregavam algo: luto, ansiedade, a inquietação específica de lobos que não tinham mudado há demasiado tempo e não conseguiam explicar por quê. A Bethany esperava que Alton fosse rígido com eles, formal, o Beta com o bloco de notas. Ela tinha estado errada. Alton sentou-se com um ancião da matilha em luto durante 40 minutos naquela tarde. Disse quase nada. Deixou o velho lobo segurar um cordeiro e chorar, e nunca se sentiu desconfortável. Ele não tentou resolver. Ele não geriu. Ele apenas sentou-se ali, preciso e quieto. Uma presença firme que não esperava nada do homem ao seu lado. E a Bethany observou do jardim de ervas com as mãos na terra e o peito algures na região da garganta. Ele entende, disse Damaris. Ele não veio cá a entender. Agora entende. Ele sabe por que é que isto importa como nós sabemos. Não de um bloco de notas, do chão. Naquela noite, o celeiro, a luz da lamparina, os 15 centímetros. Alton conseguia cheirá-la. Trevo e feno quente e doce, e no celeiro quente, o cheiro era mais rico, mais próximo. E o seu lobo tinha ficado quieto de uma forma que parecia o momento antes de algo mudar de forma. A Bethany conseguia cheirá-lo. Cedro e papel, e por baixo disso, a parte animal, almíscar e calor e terra, e ela tinha deixado de fingir que não estava a rastreá-lo há 3 dias. «Por que construíste isto?» perguntou Alton. Ela contou-lhe. A casa da matilha, 16 lobos, uma casa de banho. Toda a gente tinha uma opinião sobre o que ela devia fazer, quem ela devia ser, se o parque de animais era uma coisa real, ou um passatempo, ou uma perda de terra adjacente à matilha. Nunca ter tido nada que fosse seu, nem um quarto, nem um projeto, nem um propósito que alguém não tivesse atribuído. Por isso construí isto, disse ela. Ela tocou no poste da cerca que ela tinha reparado na semana passada. Não é grande, não vai impressionar ninguém, mas cada animal aqui está vivo porque decidi que importava o suficiente para aparecer antes do amanhecer todas as manhãs durante 4 anos. Eu pude decidir isso. Ninguém o atribuiu. Ninguém o aprovou. Isso é meu. Ela encolheu os ombros, mas não foi casual. Foi o encolher de ombros de alguém que tinha defendido este lugar 100 vezes para pessoas que não tinham merecido a explicação e estava cansada da forma como a sua voz soava ao fazê-lo. Alton estava muito quieto. As suas mãos tinham parado na caixa de suplementos. Os seus olhos escuros estavam no rosto dela, e Cameron estava silencioso. Verdadeiramente silencioso. A forma como ficava quieto quando algo importava demasiado para que até o seu entusiasmo o tocasse. Não é pequeno, disse Alton. Disse-o da forma como registrava relatórios, precisamente, uma vez, significando cada letra. Mas isto não era um relatório. Era Alton Moonstone a olhar para ela à luz da lamparina e a dizer-lhe a coisa que ela precisava que alguém dissesse há 4 anos. E ele disse-o, sem decoração, sem qualificação, sem qualquer palavra que não quisesse dizer. A precisão disso. O cuidado. Gerência operações territoriais há 6 anos, e nunca vi ninguém gerir nada com esta competência e tão pouco reconhecimento. Não é pequeno, Bethany. O seu nome na sua boca pela primeira vez. Não, senhora Atkinson. Bethany. Ele disse o nosso nome, relatou Damaris. O nosso nome real, não o nome do bloco de notas. O verdadeiro. Gostava de o ouvir dizer de novo. Várias vezes. Idealmente a curta distância. Damaris, estou a observar. O celeiro estava muito quente. O seu cheiro estava perto. Cedro, e papel e terra, e ela tinha deixado de fingir que não estava a rastreá-lo. O seu pulso estava rápido, e ela sabia que ele conseguia ouvi-lo. Audição de lobo, sempre um pouco demasiado boa. E o facto de ele conseguir ouvir o seu batimento cardíaco agora, e ela não conseguir escondê-lo, fez o seu rosto curar. Alton esticou-se para lá dela para pegar numa lata de suplementos na prateleira alta.
O seu braço passou por cima do seu ombro. Ela virou-se, e ele estava ali mesmo. 5, 4, 3. E o seu rosto estava acima dela, e os seus olhos escuros estavam negros à luz da lamparina. Pupilas engolidas, e uma vibração baixa começou no seu peito. Não exatamente um rosnado, não exatamente um ronronar, algo intermédio que viajou pelo espaço estreito e assentou nos ossos da Bethany. Ela ouviu-o. Ela sentiu-o. O som que um lobo faz quando a coisa que quer está perto o suficiente para tocar e está a escolher, momento a momento, não o fazer. A sua mão estava na prateleira. A sua mandíbula estava travada. A sua respiração era superficial e quente na testa dela, e ela podia ver o pulso na sua garganta a bater. E uma das suas mãos, a que estava ao lado do corpo, a que ela não devia ver, estava fechada num punho tão apertado que os nós dos dedos estavam brancos. Ela não diminuiu a distância. Ela não se afastou. Ela olhou para cima para ele e deixou-o vê-la a olhar de verdade. Não para o beta, não para a faixa. Para ele. E os seus olhos seguraram os dela, e a sua respiração engasgou-se. E por 3 segundos completos, o celeiro foi nada mais do que luz de lamparina e cedro, e o som de um lobo a lutar contra o melhor instinto que alguma vez teve. Fica, sussurrou Damaris. Ele está aqui mesmo. Apenas fica. Ele está aqui mesmo, ecoou Cameron de dentro de Alton. Não te mexas. Não te mexas. Não. Alton afastou-se. A vibração cortou-se. Ele pegou na lata de suplementos. A sua mão estava a tremer. Cedo amanhã, disse ele. 5 a.m., disse ela. Como sempre. Ele saiu. O celeiro guardou a forma dele por muito tempo. O seu calor, o seu cheiro, a vibração, ainda a zumbir no externo da Bethany, como um sino tocado uma vez, e ainda a suar. Ele quase ficou, disse Damaris. Ele estava aqui mesmo, e quase ficou. Mas ele voltará. Ele volta sempre. Como sabes? Porque o lobo dele acabou de dizer ao nosso. Capítulo 4. Odes Vendar. Dia 27. Alton chegou às 4h30 com um gráfico desenhado à mão da progressão do peso de Pip, codificado por cores com curvas de crescimento projetadas e um ajuste de suplemento de 12% que ele tinha feito no dia 19, sem a consultar. Pip tinha ganho 214 grãs. Ajustaste a sua proporção de suplemento? Em 12%. Peço desculpa por não te ter consultado. Alton, ela ganhou 214 graf. Sim, as suas orelhas estavam coradas. Os dados são encorajadores. Ele traçou a curva de crescimento do nosso cordeiro, disse Damaris. Ele fez um gráfico com cores para um cordeiro. Ele está tão longe e ainda não sabe. Às 10h30, Edwin chegou. Passos fáceis, diversão casual que não tinha diminuído desde o dia 1. Ele notou a camisa de trabalho de lona de Alton. Ele notou o feno no seu cabelo. Ele notou a forma como Alton estava perto da Bethany e a forma como ambos se afastaram ligeiramente quando o viram. Edwin sorriu. Mais 3 dias, Alton. Quase um homem livre. A postura de Alton mudou. A memória da faixa a ser ativada, mesmo em lona. Vossa Majestade. Edwin, estamos num curral de cabras. Pronto para voltar ao trabalho real? As palavras aterraram. A Bethany ouviu-as aterrar da forma como se ouve uma nota errada numa canção que se conhece de cor. Trabalho real. O que significava que isto não era real? O que significava que os últimos 27 dias foram uma sentença e Alton tinha estado aqui porque lhe tinham dito para estar, e os gráficos, e os suplementos, e o canto eram cumprimento. Não escolha. E Alton, a parte gerida dele, a parte que usava a faixa e registrava relatórios, disse: claro, terei a avaliação revista pronta até ao fim da semana. Voz de beta. Voz de bloco de notas. A voz que tinha entrado neste parque de animais há 27 dias e o chamara de recreativo. Bonnie, que estava encostada à perna de Alton, olhou para a mudança na sua voz. Afastou-se dele. Caminhou para o lado da Bethany em vez disso. Até a cabra sabia. Não, disse Damaris. Apenas uma palavra. Firme. Edwin saiu. Ele não notou o que tinha partido. Foi-se embora assobiando. O silêncio depois tinha dentes. A Bethany pegou num balde de ração. Os seus movimentos eram firmes, precisos.
A eficiência praticada de uma mulher que tinha gerido este lugar sozinha durante 4 anos e sabia como continuar a trabalhar quando o chão mudava. A tua sentença está efetivamente cumprida. Podes ir quando quiseres. Apresenta o teu relatório, volta para o teu trabalho real. Bethany, estou bem. Ela estava a caminhar para o celeiro. Gerenciei este lugar sozinha durante 4 anos. Consigo dar conta. Ela não está bem, disse Cameron. E pela primeira vez, não havia entusiasmo. O seu cheiro mudou. A parte doce desapareceu. Ela está magoada. Alton ficou no curral das cabras. Bonnie tinha se mudado para o lado da Bethany e estava a pressionar-se contra o seu tornozelo. E a cabra que tinha passado 3 semanas a reivindicar Alton, tinha o desreivindicado em 4 segundos. E aquela pequena defeção magoou mais do que ele poderia prever. 3 dias. Ele chegou às 5 horas. Trabalhou o turno. Foi competente, correto e distante. A túnica de seda voltou. O bloco de notas voltou. O registro profissional fechou-se como uma armadura que ele tinha esquecido como tirar. No dia 30, ele apresentou a avaliação, listou a operação como essencial, escreveu 14 participantes regulares e demonstrou valor terapêutico em linguagem que era precisa e cuidadosa e não disse nada que precisasse de ser dito. Quero que saibas que a recomendação foi genuína, disse ele no último dia. Eu sei, disse Bethany. Ela estava a olhar para a prateleira de suplementos, aquela que ele tinha organizado em ordem alfabética no dia 2. Ela não a tinha reorganizado. Ele saiu, caminhou pelo caminho, não olhou para trás. A Bethany observou da porta do celeiro. Bonnie encostou-se ao seu tornozelo. Gerald estava no seu lugar. Os borregos dormiam na sua pilha. Tudo estava exatamente como tinha sido há 4 anos antes de Alton Moonstone entrar e organizar os seus suplementos em ordem alfabética e cantar a sua canção para os borregos e segurar Pip como se ela importasse e olhar para Bethany à luz da lamparina com pupilas dilatadas e um punho cerrado e um som no seu peito que ela ainda conseguia sentir. Ele foi-se, disse Damaris, quieta, não a narrar desta vez, não a chamar-lhe um capítulo, apenas a dizê-lo. Ele ia sempre ir, pensou ela. Ele estava aqui porque lhe disseram para estar. Ele estava aqui às 4h30 porque lhe disseram para estar às 5. Ele cantou a canção porque lhe disseram para cantar. Oh, espera. Ninguém lhe disse para fazer isso. Ninguém lhe disse para traçar os borregos. Ninguém lhe disse para carregar Pip. Ninguém lhe disse para escrever um relatório de incidente sobre uma cabra. A Bethany pressionou a testa contra a moldura da porta do celeiro. Fechou os olhos. O ficheiro, disse Damaris suavemente. Aquele que temos construído. A quietude, o rosnado, as mãos, os olhos, a canção, o gráfico, a caminhada de 40 minutos na chuva. É um ficheiro muito grande, Bethany. Eu sei. Não parece uma sentença. Eu sei. O celeiro cheirava a feno e a grão, e ao rasto evanescente de cedro, e a ausência de algo que ela não tinha pedido e não sabia como recuperar. Capítulo 5. O clímax. Dia 32. Alton estava no palácio no briefing matinal de Edwin. Túnica de seda. Faixa de beta. Logística de suprimentos para a delegação dos nascidos na crista. 6 outros funcionários territoriais. Um corredor entrou da patrulha oriental. Edwin leu o despacho a meio da frase, ergueu o olhar. A tua mulher do parque de animais enviou notícias. Um dos borregos não está a comer. Alton parou de falar. Qual cordeiro? Edwin olhou para o despacho. O pequeno? A cadeira de Alton raspou para trás. Todas as cabeças viraram-se. A proporção de suplemento de Pip foi ajustada no dia 19. Se ela não está a comer, há um problema com o equilíbrio mineral. É uma diferença de 13%. E se o teor de ferro estiver incorreto em apenas... Alton. Edwin estava a olhar. É um cordeiro. Lawton já estava à porta. Alton. A voz de Edwin carregava a perplexidade genuína de um homem a ver a sua pessoa mais confiável a fazer a coisa mais não confiável que ele alguma vez tinha feito. Para onde vais? A sensibilidade ao ferro de Pip foi documentada no dia 12, disse Alton sem se virar. Se o equilíbrio mineral se alterou na mistura da noite, a diferença de 13% irá compor-se durante a noite, e amanhã ela estará desidratada. Preciso de verificar o lote do fornecedor.
Ele disse isto na sua voz profissional. O conteúdo não era profissional. O conteúdo era um homem a recitar o historial médico de um cordeiro de memória enquanto saía de um briefing formal à frente de 6 colegas e do seu rei. A porta fechou-se. Edwin olhou para os 6 funcionários restantes. Eles olharam de volta. Alguém tossiu. Hã? Disse Edwin. Depois, lentamente, um sorriso. Hã? Alton caminhou os 40 minutos de seda. Ele não parou para mudar. Ele não apresentou um formulário de licença. Ele não informou os seus atendentes. Ele saiu de um briefing formal em traje cerimonial completo, e ninguém o parou porque ninguém alguma vez tinha visto o beta Alton Moonstone afastar-se de um dever. E ninguém sabia o protocolo para isso. E quando alguém pensou em dizer algo, ele já estava para além do portão. Cameron estava à sua frente em todos os sentidos. O lobo concentrou-se no celeiro, no cheiro de trevo, na incorreção por baixo dele. As botas formais de Alton não foram concebidas para caminhar rápido em estradas não pavimentadas. Ele não abrandou. Uma bolha formou-se no seu calcanhar esquerdo aos 20 minutos. Ele não reparou. Mais rápido, disse Cameron. Estou a andar o mais rápido que... Mais rápido. A cerca do parque de animais avistou-se. O portão estava aberto. O cheiro de Bethany, trevo e feno quente, e por baixo dele, preocupação, a nota de cobre aguçada que o medo coloca no cheiro de um lobo quando algo de que cuidam está em apuros. Bethany estava ajoelhada na palha ao lado de Pip. O cordeiro estava deitado de lado, apático, virando a cabeça para longe da tigela de ração. Bethany tinha a mão na barriga de Pip, a verificar se havia inchaço. A sua expressão focada e preocupada. Ela estava ali sozinha há 2 dias, e a única manhã em que algo correu mal foi a manhã em que ninguém mais ia aparecer. Ela ouviu o portão. Ela olhou para cima. E o que quer que ela tivesse esperado, o curandeiro da matilha, um voluntário, o vento, não foi Alton Moonstone em seda formal completa, a respirar ofegante, a faixa torta, o cabelo bagunçado. 40 minutos de caminhada rápida e uma bolha que ele ainda não sabia que tinha na cara. Ele não falou. Atravessou o celeiro em 4 passadas e caiu de joelhos na palha ao lado de Pip, em seda. Nas suas calças boas, botas polidas a afundarem-se na cama que não tinha sido mexida naquela manhã. Ele não hesitou. Ele não avaliou. Colocou a mão no lado de Pip da mesma forma que tinha colocado a mão no lado de Pip 100 vezes antes. E o gesto foi tão praticado, tão natural, tão completamente não encenado, que a garganta da Bethany fechou. Ele cheirou a tigela de ração, franzindo o sobrolho. Mudaste o grão da noite. Usei o mesmo. O fornecedor trocou os lotes de minerais. Cheira. O teor de ferro está errado. Pip é sensível ao ferro desde o dia 12. Documentei-o. Ele já estava a mover-se, esticando-se para a prateleira de suplementos, aquela que ele tinha organizado em ordem alfabética no dia 2, aquela que as suas mãos conheciam ao toque. A sua manga de seda arrastou-se pela palha. Ele não reparou. Mistura de minerais original. Concentração reduzida, meio grama de zinco, água morna. Ela não come mistura fria quando está estressada. Ele misturou-a. Precisa, rápida. As mesmas mãos que tinham registrado relatórios de incidentes e organizado suplementos e segurado um cordeiro adormecido durante 40 minutos no dia 5. Ele segurou a tigela debaixo do nariz de Pip. Pip cheirou, virou-se para ela. Pip comeu. Alton sentou-se de joelhos. A sua túnica de seda estava cheia de palha, manchada de baba, riscada de pó de celeiro. As suas calças estavam arruinadas. As suas botas estavam arruinadas. A sua faixa estava torta e o seu cabelo estava bagunçado e havia uma bolha no seu calcanhar que ele ainda não tinha notado. Pip empurrou para frente e pressionou a cabeça contra o seu peito. Ele colocou a mão nas suas costas, segurou-a. A Bethany ainda estava ajoelhada na palha. Ela estava a olhar para um homem que tinha saído de um briefing e 40 minutos de estrada nas suas melhores roupas para se ajoelhar num celeiro e salvar um cordeiro pelo nome e memória. E ele estava a segurar aquele cordeiro contra a sua seda arruinada e ele não tinha olhado uma vez para o que isso lhe estava a custar, porque não lhe tinha ocorrido que fosse um custo. Andaste 40 minutos de seda, disse ela.
Pip não estava a comer. Saíste de uma reunião. Pip não estava a comer. A tua túnica está destruída. Alton olhou para baixo, olhou para cima. Não me importo. Diz-lhe, disse Cameron, sem gritar. Pela primeira vez em 32 dias, sem gritar. Apenas a dizer a coisa mais verdadeira. Diz-lhe que nunca foi por causa do pelo de gado. Disseste que era uma reação alérgica, disse Bethany baixinho. Naquele primeiro dia, quando não conseguias parar de me olhar. Disseste a ti mesmo que era pelo de gado. A mandíbula de Alton trabalhou. Não foi pelo de gado. Não, nunca foi pelo de gado. Eu sei. Ela estendeu a mão e endireitou a sua faixa. Estava torta por causa da caminhada. Os seus dedos roçaram-lhe a clavícula. O seu pulso disparou sob o seu toque. As suas mãos flexionaram-se. As mesmas curvaturas e descativaturas que ela tinha visto no celeiro no dia 18. O lobo a lutar para segurar o que o seu humano não alcançaria. E desta vez, ela agarrou a sua mão, abriu o seu punho, entrelaçou os seus dedos com os dele e segurou. Voltaste, disse ela. Voltei. Pelo cordeiro. Os seus olhos escuros ergueram-se de Pip para Bethany. Tudo o que era gerido tinha desaparecido. Sem faixa, sem bloco de notas, sem registro. Apenas Alton em seda arruinada, no seu celeiro, com um cordeiro no peito e a sua mão na dele. Não apenas pelo cordeiro. Ela beijou-o. A sua mão livre foi para a sua mandíbula, áspera com 2 dias de barba, por fazer que ele não se tinha dado ao trabalho de barbear no palácio. Porque qual era o ponto de se barbear quando a pessoa para quem ele se barbeava estava a 40 minutos de distância num celeiro? Ela beijou-o e a compostura quebrou-se. Tudo. Cada parede organizada em ordem alfabética, com código de cores, com relatórios de incidentes que ele tinha construído em 32 anos de ser Alton Moonstone. Profissional, preciso, o homem que organizava coisas em vez de as sentir. Quebrou-se. E por baixo disso estava apenas um homem em seda arruinada, com feno nos joelhos e um cordeiro no peito, que a queria mais do que alguma vez tinha querido ter razão sobre qualquer coisa. A sua mão saiu das costas de Pip e foi para a nuca da Bethany. Ela puxou-a para ele. O beijo não foi cuidadoso, e não foi preciso, e não foi medido. A sua outra mão encontrou a sua cintura, e as suas costas pressionaram contra o fardo de feno atrás dela, e ela podia sentir o batimento cardíaco dele, através da seda arruinada, a bater. E Cameron não fez nenhum som. Apenas um calor que inundou Alton como se todos os números do mundo tivessem finalmente saído corretamente. Sim, disse Damaris. E pela primeira vez, ela não teve comentários. Sem capítulo, sem narração. Apenas a palavra e o calor por trás dela. E a quietude e certeza de um lobo que tinha estado certo sobre a luz desde o início. O beijo durou o tempo suficiente para Pip comer o resto da sua ração e adormecer contra o joelho de Alton. Tempo suficiente para Bonnie vaguear de onde quer que estivesse e dar uma cabeçada firme a Alton pelas costas, do tipo afetuoso. E para Alton não vacilar. A Bethany riu contra a sua boca, e o riso tornou-se quente, e a sua mão estava no seu cabelo. Os seus dedos a encontrar a palha que ele não se tinha deixado tocar no dia 16, e ele tirou-a e segurou-a, e ela sentiu o seu sorriso contra os seus lábios. Conseguiste a palha, disse ela. Consegui a palha. Levou-te apenas 16 dias. Sou um aprendiz lento. Ela afastou-se o suficiente para olhá-lo. Os seus olhos escuros estavam perto e destruídos e certos, e a máscara profissional tinha desaparecido, e o que estava por baixo dela era melhor do que qualquer coisa que a máscara alguma vez tinha oferecido. A sua mão ainda estava no seu cabelo. A sua mão ainda estava na sua mandíbula. O seu pulso estava sob os seus dedos, e estava rápido, e ela não queria deixar de o sentir. Ainda estás desafinado na canção do navio, disse ele. Cada nota. Pip gosta na mesma. Pip não tem gosto. Pip tem um gosto excelente. Ele olhou para ela com uma expressão que não tinha faixa, nem bloco de notas, nem registro. Pip tem o melhor gosto de todos os animais neste parque de animais. A Bethany pressionou a testa contra o seu peito. Ele segurou-a. O celeiro cheirava a feno, e a grão, e a cedro, e a trevo, e tudo estava exatamente certo. A marcação foi mais tarde.
O prado acima do parque de animais. Crepúsculo. A relva a ficar dourada, o céu pêssego macio e lavanda. Caminharam até lá juntos. Sem audiência, sem cerimônia, sem bloco de notas. Apenas os dois, e a noite, e o vínculo já a formar-se. Calor no peito, uma atração, um saber que tinha estado a crescer desde que uma cabra se sentara no seu pé e um lobo disse dela. E a luz estava exatamente certa. Tens a certeza? Disse Alton. Não dúvida, precisão. Ele precisava que ela soubesse que era dela para decidir. Bethany pegou na sua mão. Os seus dedos fecharam-se à volta dos dela. Quente, firme, terra debaixo das unhas pela primeira vez na sua vida. Construí um parque de animais sozinha aos 22, porque precisava de algo que fosse meu. Sei como é escolher. Ela olhou para ele. Isto sou eu a escolher. Ele beijou-lhe o ombro primeiro, depois o lado do pescoço onde o seu pulso saltava. Depois a marca. Uma mordida na curva onde o seu pescoço encontrava o ombro. Cuidadoso e deliberado e sem pressa, com tudo o que ele estava por trás disso. Bethany ofegou. O vínculo completou-se. O seu batimento cardíaco no seu peito, a sua firmeza nos seus ossos, o seu calor em todo o lado. E por trás de tudo isso, o zumbido constante de dois lobos a acomodarem-se na frequência que tinham estado a procurar. Caça, disse Damaris. Eu disse-te sobre a luz. Ela escolheu-nos, disse Cameron, e ele estava quieto, não submisso, cheio. O lobo que tinha estado a gritar desde o primeiro cheiro de trevo estava quieto, porque não havia mais nada a querer. Ela escolheu-nos e vamos ficar. Sentaram-se no prado até as estrelas aparecerem. O seu braço estava à volta dela. A marca estava quente. Abaixo deles, o parque de animais estava a acomodar-se. Animais nos seus recintos, o celeiro brilhava. Gerald, presumivelmente de pé no escuro, a não fazer nada. Tenho de dizer a Edwin que não vou voltar a tempo inteiro, disse Alton. Ele vai ser insuportável. Ele vai dizer que a sentença era um arranjo. Foi? Penso que ele apenas queria ver-me a ser cabeceado por uma cabra. E o resto? O resto fomos nós. O silêncio manteve-se. Um mês depois, Alton Moonstone detinha o título de oficial de ligação do Parque de Animais, que Edwin tinha criado porque a papelada exigia uma faixa formal, e Edwin queria ver Alton usar uma faixa enquanto era cabeceado por uma cabra. Alton usou-a uma vez. Bonnie comeu as borlas. Alton tinha uma secretária no celeiro. Gavetas, uma lâmpada, gráficos com código de cores, um sistema de arquivo que, admitiu Bethany em privado, era melhor do que o dela. A secretária tinha uma cabra em cima dela 40% do tempo. Alton trabalhava à volta da cabra. Ele chegava às 4h30 todas as manhãs com 2 cafés. Ele pesava os borregos às 6h15. Pip ganhou 400 gramas no mês. Alton emoldurou o gráfico de crescimento. Bethany fingiu que não o tinha visto emoldurá-lo. Numa tarde de terça-feira de outono tardio, a Bethany contornou o celeiro e encontrou Alton à sua secretária, Bonnie na secretária, Pip no seu colo, a trabalhar em avaliações de saúde com a calma focada de um homem que tinha encontrado exatamente onde pertencia. Ela sentou-se na beira da secretária. A marca no seu ombro era visível no seu colarinho e os seus olhos foram para ela. Uma verificação rápida, um pequeno calor. Gerald tem uma consulta veterinária na quinta-feira, disse ela. Eu sei, está no gráfico. Tens um gráfico para atualizações de gráficos? Organização não é um defeito de caráter. O vínculo zumbia. Bonnie comeu o canto de uma avaliação. Alton moveu-a sem olhar. Pip dormia. Isto está certo, disse Damaris. Tudo sobre isto está exatamente certo. Eu disse-te sobre a luz. Correto, concordou Cameron. Depois, em volume total, devemos ter mais borregos. Os dados de crescimento seriam magníficos. Alton fechou os olhos. Bethany riu. As cabras mastigavam. Os borregos dormiam. Gerald estava no seu lugar e não fazia nada. Tudo tinha o tamanho exato.